O meu nome é Tayane Belchior e eu vou estar com vocês na disciplina Psicologia Social e do Comportamento. Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Mato Grosso e estou aí fazendo já 2 pós-graduações, uma em avaliação psicológica e outra em terapia sistêmica. Então vamos lá. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, o que é isso, professora? Então, inteligência emocional é um conceito novo que vem sendo estudado, vem sendo desenvolvido a partir da década de 80, por aí. O PhD responsável por essa teoria chama-se Daniel Goleman. E ele vem trazer a ideia de que fatores emocionais e habilidades relacionados com relacionamentos interpessoais têm muito mais peso aí do que o famoso QI. Quem é que nunca escutou de falar no QI, né? Quociente de inteligência. Então, alguns anos atrás, quando a gente ia, por exemplo, concorrer a uma vaga em um processo seletivo dentro de uma empresa, a gente passava aí por diversos testes de inteligência para medir o nosso QI. Né? E hoje, devido à mudança de demandas, à mudança de problemas dentro da estrutura organizacional, a gente tem percebido que as pessoas são contratadas pela sua técnica, ou seja, chegam dentro da empresa com um currículo maravilhoso, cheio de cursos e capacitações e aperfeiçoamentos, muito conhecedores de sua área, são contratados pela técnica e logo então demitidos pelo seu comportamento, pela falta de habilidades sociais, pela falta então daquilo que Daniel Goleman vem definir para nós como inteligência emocional. Né? Então a gente vai estudar um pouquinho o que é, como é que ela pode ser desenvolvida. Vamos lá. O Daniel Goleman lhe traz a inteligência emocional dividida em 5 grandes áreas. A primeira dela é o autoconhecimento emocional. O que é isso? Né? Como é que a gente faz para ter isso? O autoconhecimento emocional, ele se refere à habilidade de codificar, de identificar os próprios sentimentos, as próprias emoções. Então, você consegue, né, sentir raiva e pensar e identificar que você está sentindo raiva, né? Antes que os seus impulsos emocionais tomem conta, né, dos seus comportamentos e você haja, por exemplo, por impulso e sem racionalidade, sem pensar nas consequências. Então, a pessoa que ela consegue identificar as suas emoções, ela consegue, então, ter maiores possibilidades de passar para a segunda grande área que Goleman nos traz, que é a habilidade de controle emocional. Né? Quem consegue se ver, eu estou sentindo raiva, eu estou angustiada, eu estou feliz, consegue, então, controlar as suas emoções. Né? Vamos dar um exemplo aí para vocês conseguirem visualizar melhor. Você está dentro da empresa onde você trabalha e o seu chefe te dá um feedback na frente da equipe inteira. Independente de estar certo ou estar errado, a forma como isso foi feita foi agressiva, te deixou constrangida. Isso vai gerar em você um zilhão de sentimentos, né? Dependendo de como cada um for. Mas você pode ficar com muita raiva dele, ou você pode ficar muito triste, muito envergonhada, ou você pode ficar irada. São diversos sentimentos que podem vir à tona. Né? A partir do momento que você desenvolve o autoconhecimento emocional, você já pensa, bom, eu me conheço, eu vou sair daqui, né? Eu vou respirar lá fora, para que eu não tome uma atitude que possa vir a ter consequências negativas. Né? Então, você conseguiu reconhecer o seu sentimento e controlar. O controle emocional se refere àquele passinho para trás que a gente dá quando se vê ali de frente com emoções, com sentimentos negativos, que podem nos atrapalhar. E consegue, então, colocá-los sob seu controle. Você, racionalmente, consegue escolher qual é a atitude a tomar. Então, passinho para trás, respira, para conseguir resolver com mais assertividade em um momento depois. Né? Então, vamos lá para a terceira área, a área da inteligência emocional. Né? Quem consegue identificar o seu sentimento, quem consegue controlar as suas emoções, consegue, então, passar para a terceira grande área, que é a automotivação. O que seria, então, a automotivação, professora?
Automotivação é quando você consegue identificar, consegue controlar e, a partir de então, consegue canalizar as suas emoções para objetivos, para sentimentos, para metas específicas, né? Então, um grande líder que é automotivado, que consegue acordar todos os dias com vontade de trabalhar, de canalizar ali a sua emoção referente a cansaço, a desânimo, né? Consegue identificar que está assim, consegue controlar, falar, não, a perspectiva é outra, eu consigo, né, canalizar e ser animado. Ele consegue refletir isso na sua equipe e motivar, então, a todos que estão junto a ele na parte organizacional, no seu trabalho, na sua equipe. Né? E aí a gente passa, então, para a quarta grande área que Goleman nos traz nas grandes áreas de inteligência emocional, que é o reconhecimento de emoções nas outras pessoas. Né? Inicialmente, a gente trabalha aquilo que é nosso, aquilo que vem de nós. A gente não consegue repassar, a gente não consegue devolver ao meio onde a gente vive aquilo que a gente não trabalha em nós, primeiramente. Então, a gente inicia ali tentando reconhecer as nossas emoções, tentando controlar as nossas emoções, canalizando as nossas emoções para os nossos objetivos específicos e passamos, então, a fazer o mesmo processo com as pessoas que convivem conosco, né? A partir do momento que a gente consegue também codificar, definir, identificar o sentimento das outras pessoas, a gente consegue ajudá-las, né? Para que elas possam se controlar, tá ali dando aquela mãozinha, consegue auxiliá-las na automotivação e assim consegue, consequentemente, entrar ali na quinta grande área, que são as habilidades de relacionamentos interpessoais, né? Que é manter um bom relacionamento para que o clima organizacional consiga, então, estar estável, né? Você vai para uma empresa, para um local de trabalho, onde é bom estar, onde as pessoas colaboram, onde o trabalho de equipe funciona. Isso é fundamental para o funcionamento, para a qualidade de vida no trabalho e para aquilo que a sua empresa vai oferecer aos seus clientes. Né? Um bom líder se reflete na sua equipe e o trabalho da sua equipe é o que traz a imagem da empresa. Então, essa habilidade de relacionamentos interpessoais, ela também é um ponto específico, é um ponto muito importante para toda a empresa, para todo o trabalho de todos os setores e todas as equipes, desde os níveis operacionais até os níveis gerenciais. Ela é decisiva. Né? As três primeiras habilidades que a gente conversou, que é o autoconhecimento emocional, a capacidade de controle emocional e automotivação, refere-se, então, a habilidades intrapessoais, né? Aquilo que eu desenvolvo comigo mesmo, né? Eu vou em busca de cursos, de conhecimento, de estudar sobre, mas a técnica, a prática, o treino é meu, né? E as duas últimas que a gente falou a respeito de relacionamentos interpessoais e reconhecimento do sentimento dos outros, elas se referem a habilidades interpessoais, ou seja, eu vou demonstrar na convivência com meu colega, né, ali no meio, no clima organizacional, onde todos estão inseridos, né? E como é que eu posso ver, então, que está funcionando, que está legal essas habilidades interpessoais? Um bom exemplo é na organização de grupos. Vamos pensar em um grande líder. Um grande líder, ele precisa ter essa capacidade, né, ter essas habilidades de relacionamentos interpessoais para ser considerado um bom líder. O que seria, então, um bom líder que tem uma boa capacidade de organização de grupos? É aquele líder que não é chefe. Ele não precisa mandar, ele convence. Né? Um grande líder, ele não dá ordens, mas ele dá exemplo. A sua equipe não trabalha por salário, mas trabalha por amor, por vestir a camisa da empresa. E isso, gente, é muito importante. Né? O salário, os benefícios que a empresa te oferece, elas têm que ser, lógico, são muito importantes, são decisivos para você estar ou não estar na empresa, mas no seu ganho pessoal tem que estar ali em segundo plano, porque o melhor trabalho que a gente faz é aquele trabalho que nos dá prazer.
E isso é muito definido por um líder, pelo líder da sua equipe, né? Se você chega no seu trabalho e está lá um líder animado, falando que seu dia vai ser maravilhoso, reconhecendo aquilo que você tem de bom, né? Pontuando com cautela aquilo que você precisa melhorar, vai ser muito mais fácil trabalhar. Outra característica de uma pessoa que tem bem desenvolvidas suas habilidades interpessoais é a capacidade de negociação de soluções. Como é que a gente vê que uma pessoa é boa nisso? É uma pessoa que ela age com diplomacia. O que seria isso? Ela consegue enxergar os dois pontos, um lado da história, o outro lado da história. Quais são os prós, quais são os contras? E consegue ser, então, imparcial de forma a olhar para os dois lados, né? Uma boa negociação de soluções dentro de uma empresa é aquela, por exemplo, que alcance as necessidades dos seus funcionários sem prejudicar a empresa, né? Então, a pessoa que ela tem diplomacia, que ela consegue enxergar ali por todos os lados, ela consegue desenvolver melhor essa capacidade, né? A empatia, que a gente já falou um pouquinho, né? Que é essa sintonia pessoal, é você conseguir se dar bem, né? Você não precisa amar de paixão seus colegas de trabalho, mas você precisa respeitá-los. Você precisa ter o seu espaço onde você pode se expressar e colocar a sua opinião sem ser agredido ou ofendido por isso e, em contrapartida, oferecer o mesmo comportamento, né? Então, a empatia, a sintonia pessoal, ela refere-se, né, a bons, ela se dá, ela resulta em bons relacionamentos interpessoais. E a sensibilidade social também, que a gente já falou um pouquinho, né, que se refere a essa capacidade de identificar as emoções dos outros, os sentimentos dos outros, né? Então, você percebe que seu colega ali não está muito bem, né? Não custa ir ali e perguntar, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Né? É saber que pode contar, saber que você consegue reconhecer os seus sentimentos, mas consegue também reconhecer o sentimento do outro. E isso auxilia, melhora muito o clima organizacional, o local onde você trabalha, desenvolve as suas funções. Né? E o intrapessoal é tudo isso junto, voltado para si mesmo. É, então, a capacidade de formar é a capacidade, então, de formar melhores condições de aplicar as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que poderia te fazer mal e te prejudicar dentro do seu ambiente de trabalho, canalizar para que você consiga, então, definir, resultar isso em uma melhor imagem do seu trabalho, uma melhor imagem dos seus relacionamentos, né? As lições que são aprendidas desde o início da infância, a forma como você é criado, né? Se você faz parte de uma família que é mais equilibrada, né? Que consegue definir melhor esses sentimentos, as emoções e controlar, isso influencia muito, né? Ai, professora, então eu nasci numa família que todo mundo chora muito, que ninguém dá conta de resolver nada. Acabou para mim? Não, calma. Elas são definidas, sim, desde a infância, da forma na sua criação, daquilo que remete-se a ser seus valores, aquilo que é seu, né, que é sua construção familiar, mas ela pode ser moldada até a hora em que você for embora desse mundo, né? Então, tudo é possível, a mudança é possível em qualquer tempo. Nunca é tarde para a gente iniciar uma melhora e desenvolver, por exemplo, a sua inteligência emocional. Ai, mas eu tô velho. Ai, mas eu sou muito novo. Eu não vou conseguir. Tudo depende da sua vontade e da sua automotivação. Então, a gente está sempre em tempo, né? E é necessário, então, para a gente começar a desenvolver a inteligência emocional, a gente saber em que nível emocional a gente está. Goleman traz, então, algumas divisões, né? Para a gente conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, existem as pessoas que são autoconscientes, são aquelas que conseguem já definir os seus sentimentos, pensar, se eu pudesse, eu matava, mas eu vou ficar aqui, né? Já tem aquela habilidade pré-estabelecida de identificar os seus sentimentos e já tem um autocontrole ali desenvolvido também. Tem aqueles que são chamados mergulhados, né? O que define os mergulhados? São aqueles que são inundados pelos seus sentimentos, aquelas pessoas intensas, que quando tá ruim, tá
péssimo. E quando tá bom, tá maravilhoso. Então, é uma pessoa muito intensa, né? Que vivencia suas emoções com toda a sua vontade, com todo o seu ser. Essas pessoas, elas têm alguma dificuldade em controlar os seus sentimentos, elas têm mais facilidade em perder o controle, né? Existe também os resignados, que são aqueles que têm ali o seu estado emocional. Ah, eu sou assim, mas eu não vou mudar. Eu não vou dar conta de mudar. Tem pouca motivação para a mudança. E tem, então, os somatizadores, que são aqueles que nem ainda conseguem definir. Falar, ai, meu Deus, eu estou sentindo, mas eu não sei o que é. Estou com uma angústia, e não conseguem ainda nem definir aquilo que sentem. Então, o trabalho relativo ao desenvolvimento da inteligência emocional define, né, é definido a partir de em que nível você está. Então, vamos pensar aí, em que nível você está para a gente começar a desenvolver isso. E tem aí também a diferença de gêneros. Pois é, gente, não é balela, não é conversa, é comprovado cientificamente. As mulheres, elas têm mais facilidade em falar, em expressar os seus sentimentos, né? Consequentemente, para o desenvolvimento de habilidades e competências para a inteligência emocional, fica muito mais fácil ali identificar, né? Talvez não controlar, mas que é fato que se expressam melhor, é fato que se expressam melhor do que os homens, né? E aí, desenvolvendo todas essas habilidades referente à inteligência emocional, é possível que dentro da sua casa, com a sua família, dentro da organização onde você trabalha, você estabeleça boas brigas, né? Mas como assim, professora, boas brigas? Eu vou brigar e vai ser uma coisa boa? Sim. Por quê? Porque são dos conflitos, né? São das diferenças de opiniões que surgem as grandes mudanças. Então, o que seria uma boa briga? Uma boa briga é aquela que se pontua no motivo discutido em questão, é aquela que não se exalta, é aquela que consegue colocar a sua opinião, escutar a do outro e discutir a respeito. Uma boa briga fala sem defensividade, né? Consegue ali não se defender, porque é uma troca de ideias, é uma troca de opiniões, né? E então, todas essas habilidades, gente, que resultam em atividades, em melhores condições de convivência dentro da empresa, por exemplo, são passíveis de treino. É só você falar que você vai começar hoje, compra aí um livro de inteligência emocional, consulta a apostila que tem muito mais material para vocês, né? E é treino, é começar, é vontade própria, é automotivação. Só depende de cada um de nós, né? Gostaria de agradecer a vocês. Hoje foi a nossa primeira aula, foi um prazer estar com vocês. E aproveitem todo o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, né? O meu e-mail está aí disponível para vocês. E um grande abraço a todos.